Fala, guerreiros! Vitória após jogo, fez o dever de casa. Fluminense não precisou nem de dois tempos, né? Para se classificar, venceu o fraco time do Once Caldas, né, com todo respeito ao Once Caldas, né, que já foi campeão da Libertadores, sétimo colocado no Campeonato Colombiano, vem de algumas vitórias, né? Mas time fraco, time fraco. Fluminense começou um primeiro tempo avassalador ali entre os 10, 15 minutos, né, pressionando a saída de bola, pressionando o time do Once Caldas, usando, né, o que tinha de melhor, jogar em cima do zagueiro reserva, né, já que o titular, como eu falei no pré-jogo, Malagón, foi proibido de sair da Colômbia por dívida com pensão alimentícia, e foi em cima dele que o Fluminense criou as melhores oportunidades, né, e numa delas, logo no início do jogo, né, uma boa jogada ali, jogadas ali que culminaram em escanteio, e logo depois, aos 2 minutos, num rebote ali, numa jogada de cruzamento, o Martinelli domina, bate de esquerda, a bola ainda faz um artilheiro, né, como a gente dizia antigamente, engana o goleiro, 1-0, logo aos 2 minutos, fazendo com que os tricolores ficassem tranquilos, aliviados, né, já com 1-0. O time continuou pressionando, buscando o segundo gol logo depois, criou algumas oportunidades, muito ofensivo nesses primeiros 15 minutos do primeiro tempo, Fluminense, criando várias jogadas pelo lado direito, pelo lado esquerdo, principalmente pelo lado esquerdo, né, ali com o Fuentes. Fuentes é um atacante, né, pode-se dizer assim, quando o time não ataca muita gente, assim, não propõe muito jogo, é mais no contra-ataque, né, que é o caso do time do Once Caldas, e nem de jogadas trabalhadas, né, veio o time do Once Caldas, que trouxe uma grande torcida realmente, mais de 2.500 torcedores vieram da Colômbia apoiar o time do Once Caldas, fizeram uma grande festa lá no Maracanã, curtiram o Rio de Janeiro, mas vieram só para isso, né? Enquanto eles estavam animados na arquibancada, o time em campo não demonstrava tanto vigor físico, assim, tanta vontade, tanta disposição para vencer o Fluminense, pelo contrário, né? Aceitou a pressão, né? O Fluminense continuou criando jogadas, criando oportunidades, em cruzamentos, em jogadas pelas laterais, pelas linhas de fundo, pelo meio, bons passos do Ganso, né? Que está voltando ao seu melhor futebol, ele que está praticamente renovado aí com o Fluminense, né? Acho que por mais um ano. Ele falou na saída de campo ontem que estava quase tudo certo, tinha que falar com o Mário, acho que faltava só o Mário falar o sim que ele pediu e assinar ali, né? Então o Ganso deve renovar aí pelo menos por mais uma temporada, a gente não sabe ainda se são duas ou se é uma só. Ele que vem melhorando, né? O seu físico, o seu técnico vai aprimorando mais ainda, fez um bom primeiro tempo, como todo o time do Fluminense, né? E o Fluminense só teve sufoco nos chutes de fora da área, né? Realmente tivemos um chute perigoso logo na primeira jogada do Once Caldas, mas você vê, não é jogada trabalhada, né? Eles vieram num contra-ataque, numa bola fora da área, o cara chuta rente ao gol do Fábio, tá? Bom chute do camisa 5, se eu não me engano, do Once Caldas, Matias, alguma coisa. E logo depois também tivemos uma jogada em que resulta um escanteio, né? Uma jogada perigosa no contra-ataque, né? Que a gente tira para escanteio. E teve também no final do primeiro tempo um chute fora da área, que o Fábio estava seguro no lance, botou para escanteio, mas mais um chute de fora da área. E só assim que o Once Caldas quis atrapalhar o time do Fluminense no primeiro tempo, né? O Fluminense jogando bem, né? E chega ao seu segundo gol. Numa boa jogada ali de novo, né, pela meiuca ali, porque intercalava jogadas pela linha de fundo com o Arias e o Guga e o Hércules do lado, Martinelli, Fuentes e o Serna pelo outro, né? O Fluminense usou muito os dois lados no primeiro tempo, e nessa jogada que começou pela direita, veio para o meio, né? A bola sobra, o Martinelli de primeira, lança o Arias dentro da área, o zagueiro que entrou aí, esqueci o nome dele, Richard, que entrou no lugar do Malagón, falha, né? Cabeceia para trás e deixa o Serna em condição de encobrir o goleiro, fazer 2-0, né? O goleiro ainda pediu uma falta no lance, nada a marcar. Serna tocou antes na bola, ele se choca depois. 2-0 Fluminense vai tranquilo para o intervalo, né? Já no final do primeiro tempo faz o segundo gol, vai tranquilo para o intervalo, vai classificar da torcida espetacular, né? O clube esperava uns 50 mil torcedores, o que não aconteceu. Uma quinta-feira à noite também, frio no Rio, né? Choveu ainda durante o jogo. 33 mil pessoas, bom público, tá? Um bom público para assistir o Fluminense em Once Caldas. Final do mês, pessoal, 2 dias aí do final do mês, pessoal sem grana, sem dinheiro, 9h30 da noite numa quinta-feira, numa friaca danada. Foi um bom público, tá? Porque eu vou falar para vocês, o jogo do Inter, né? Que foi ontem, né?
anteontem, perdão, quarta-feira, e que valia a classificação para o Inter no Beira-Rio, levou 33 mil e pouco também, na Libertadores. Time brigando pela primeira posição do grupo ali, ou pela classificação contra o Bahia. Então, o Grêmio levou anteontem também, quarta-feira, 5 mil, né, para se classificar para os playoffs, nem se classificou em primeiro do grupo. E um adendo aqui rapidinho antes de falar do segundo tempo, que não tem muita coisa para falar do segundo tempo, então não vou falar tanta coisa assim, é que o Fluminense é o único brasileiro classificado direto para as oitavas, tá? Só para vocês saberem. E o segundo tempo começa, né? O Renato faz a substituição do Martinelli, né? Troca o Martinelli pelo Nonato, né? Para poupar o Martinelli, jogou muito bem o primeiro tempo, apareceu muito bem, tá jogando muito bem com o Renato, achou a posição, e o Nonato entra, né? O Fluminense começa pressionando também no início do segundo tempo, começa ali os 10 primeiros minutos muito bem, pressionando, mas depois o time parece que, acho que já estava satisfeito, né? Caiu muito de produção. Renato faz as substituições, né? Mas o time não melhora, né? Ele ainda no final poupa o Thiago Silva, tira o Everaldo, que só tem ele de centroavante para o jogo de domingo, também não foi bem na partida. A torcida pegou muito no pé do Everaldo em alguns lances. Realmente ele falhou em algumas oportunidades, né, no quesito de... na hora de dar o passe ele lança, na hora de dominar ele erra. Então a torcida estava sem paciência com o Everaldo. O Ganso também saiu no final no final ali para o jogo também, para ser poupado. E as modificações não deram muito certo. Entraram Paulo Baier, Riquelme. Riquelme, o Nonato já tinha entrado, o Ignacio, né, na vaga do Thiago Silva, para poupar o Thiago Silva, e as substituições, e o Lima, né, as substituições realmente não renderam. Os jogadores que entraram mal, né, acho que é só o Nonato que eu digo que foi o único que entrou bem, né, querendo alguma coisa. Lima muito mal, o Riquelme muito mal nas jogadas ali individuais pela esquerda, nas tomadas de decisão. Ele tem tido essa dificuldade na tomada de decisão. Ele é um jogador que tem um potencial tremendo, eu acho, tem muita habilidade. Acho que falta um pouco de corpo para ele, físico, né? Para essa habilidade dele prevalecer. Tipo, não falando que futebol é igual, né? O Estevão está muito à frente dele. Mas é um estilo Estevão, né? Um Hendrick. Eu acho que falta um pouquinho mais pro Riquelme aí. Lógico, está no início de carreira no profissional, subiu agora, né? Tem todo um trajeto aí para cumprir, né? Tomara que ele consiga, né? Tem futuro promissor. Paulo Baier é o de sempre, né? Contratação que nem deveria ter existido. O Lima, renovação que eu também acho que não deveria ter existido, né? Muito mal, não tem entrado bem. E o Ignacio entrou ali fazendo feijão com arroz no lugar do Thiago Silva para manter ali o 2-0. Mas o Renato tem razão, né? Quando ele fala na entrevista coletiva que ele não gostou do segundo tempo, a torcida do Fluminense também não gostou do segundo tempo. Gostou da classificação, o último jogo antes do Mundial. Acho que foi um jogo bom, porque classificamos pelo primeiro tempo, mas o Fluminense tem que se preocupar porque não pode jogar só 45 minutos, né? E resultado de 2-0 nós já vimos aí no futebol serem batidos várias vezes. 2-0 não é um resultado seguro, não é um resultado que deixa você tranquilo, né? E se o Once Caldas, por um acaso, faz um gol nesse chute de fora da área, eles tentaram muito no segundo tempo, até mais do que o primeiro, né? O Fábio fez umas 3 ou 4 defesas, não defesaças, mas defesas de chute fora da área, né? Levando perigo também em alguns lances. E se uma bola dessas entra, a gente ia tomar pressão, podendo levar um empate e não se classificar em primeiro. Então o Fluminense tem que rever, não pode jogar tão mal no segundo tempo, não querer tanto jogar um segundo tempo como foi o Fluminense no jogo de ontem. Cansaço não é desculpa, porque todos os times estão jogando muito. O Fluminense foi o que mais rodou o time na Sul-Americana e na Copa do Brasil, né? O time que mais rodou o elenco, então essa desculpa pro Fluminense não existe, tá? Em relação à torcida, né? O pessoal tá zoando que a torcida do Fluminense cantou a musiquinha no final do jogo, né? Falando que o Borussia vai morrer no Mundial. Isso vai virar meme, lógico, se a gente perder, né, no Mundial pro Borussia. Mas foi só por animação, último jogo no Maracanã, último jogo no Rio. O Fluminense se despede no domingo contra o Inter no Beira-Rio, né? Depois aí tem a parada para a data FIFA. E o Fluminense só volta a jogar no Mundial de Clubes, dia 17 de junho. Anota na sua agenda. Jogo contra o Borussia Dortmund. É isso mesmo. 17 de junho, anota na agenda aí. Primeiro jogo do Mundial de Clubes. Até lá a gente vai falar muita coisa aí. Principalmente, esperamos nós, que de contratações, né?
que o nosso presidente, né, consiga aí trazer alguns reforços para o Mundial e para o resto da temporada. E um deles, para mim, estava no Maracanã ontem, né? É lógico que ele protocolarmente falou que seria um orgulho muito grande defender o Fluminense no Mundial. O André, eu tô falando do André, gente, vocês sabem, eu tô falando do André. Ele estava ontem lá no Maracanã, tá de férias, e que seria uma honra para ele disputar o Mundial pelo Fluminense. Difícil, né? Difícil, né? O Wolverhampton emprestar, medo de lesionar. Não existe, acho, contrato de um mês, né? Acho que o mínimo são 3 meses, então ele ficaria no mínimo 3 meses. Mas impossível não é, tudo pode acontecer. Se depender do nosso presidente, né, moroso até o extremo, não vem ninguém no ponta, tá, gente? O time do Fluminense, vamos ser sinceros, depois do jogo de ontem mostra que o Renato não tem muitas opções, né, para mudar o time, para o time ser mais eficiente, né, com outros jogadores. O Fluminense precisa de mais reforços e reforços para ser titulares, tá? Reforços para ser titulares, um atacante de área para ser titular, um meia para jogar com o Ganso, um cabeça de área para ser titular junto ali com o Martinelli, jogando com o Hércules, um zagueiro para dar mais tranquilidade para jogar de titular com o Thiago Silva. O Fluminense precisa de no mínimo 4 jogadores para serem titulares, para o elenco ficar melhor, né? Para o elenco ficar mais competitivo para as competições que vamos disputar, né? O Mundial de Clubes a gente sabe que é muito difícil, é o nosso próximo torneio aí, né? E muito difícil. Né, passar para as oitavas é o ponto crucial e depois o que vier é lucro. Mas na volta, né, teremos vários jogos pela Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileiro, e o elenco tem que estar encorpado, né, para aguentar o resto do campeonato. Enquanto muitos vão dar férias e descansar, o Fluminense volta do Mundial para jogar. Então, dia 1º de junho começa a janela até o dia 10 e até lá a gente tem que ver o que vai acontecer. Tamo junto, fique com Deus, vitória Fluminense, é o slogan do Diniz, mas que serve pra gente sempre, né? E fiquem ligadinhos que tem a entrevista aí já no canal do Renato Gaúcho, uma entrevista maravilhosa. Ontem ele foi Renato, hein? Então não perca esse vídeo aí da entrevista dele. E tem também a Zona Mista, que eu tô colocando já aí pra vocês. Tamo junto, fique com Deus, canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal do Torcedor Tricolor. Grande abraço, até o próximo jogo. Até o próximo vídeo, né? Próximo jogo nunca é só domingo. Até o próximo vídeo, tamo junto.